sobre muitas outras coisas aqui nessa manhã, e eu creio que Deus está alcançando nossas vidas mais uma vez por intermédio da sua palavra. Então, Atos 9, verso 32 ao 35, diz assim o texto aqui na NAA, o título, A cura de Enéas, e o verso 32 começa assim: Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, essa é a palavra do Senhor. Você pode tomar o teu assento enquanto estarei orando. Senhor, obrigado, Senhor, pelo privilégio deste alimento matinal, Senhor, de logo pela manhã estarmos na tua casa, em jejum, em oração, Pai, numa busca pela plenitude do Espírito Santo. Então que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, ó Deus, e tudo aquilo, Senhor, que porventura queira, Senhor, ó Deus, paralisar, impedir, neutralizar, Senhor, a tua obra nessa manhã, que desde já caia por terra em nome de Jesus, ó Deus, e que a tua palavra, Senhor, nos alcance plenamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de entrar propriamente no texto, eu quero dizer para você que Pedro estava passando por toda parte e foi visitar os santos que moravam em Lida. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, só com essa reflexão aqui, para que você possa entender, Pedro era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e diz a palavra de Deus que ele foi visitar os santos que moravam em Lida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não se esquece dos seus. Isso quer dizer que você que está aqui nessa manhã também está debaixo dessa palavra. O Senhor está aqui nessa manhã e Ele vem também para visitar a sua igreja dia após dia. Ele contempla a tua e a minha vida. Pedro passava por toda parte, mas chegou uma hora, chegou um momento que ele foi visitar os santos que moravam em Lida. Então fique atento nessa manhã, porque o Espírito Santo está aqui nessa manhã. Preste atenção, Pedro foi visitar. Eu e você visitamos, passamos por essa terra um determinado período de tempo para fazer aquilo que nos cabe, mas o Senhor não é visitante aqui nessa manhã. O Senhor não é visitante na sua e na minha vida. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus que sempre está conosco, Ele é um Deus que não nos abandona, que a tudo vê, que a tudo sabe. Então que nessa manhã você já fique atento, porque o Senhor está aqui, não como Pedro para visitar, mas Ele está aqui porque Ele reina aqui. Jesus Cristo vive, reina para todo sempre. Ele é Senhor, Ele não é servo, Ele é dono, Ele sabe de todas as coisas, e Ele está aqui nessa manhã. Então você que está aqui nessa manhã, olha, você está sendo muito mais do que visitado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava aqui, Ele está aqui, Ele permanecerá aqui, porque a palavra de Deus garante que o Espírito Santo, Ele é eterno, assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os três são um, e Ele está aqui nessa manhã. Não é uma visita, não é uma hora, essa presença não vai te abandonar, não vai te deixar. Pedro teve que seguir a sua jornada missionária, mas o Espírito Santo permaneceu ali, o Espírito Santo permanece aqui, o Espírito Santo permanece sobre a terra. Isso é para que você nunca pense que está sozinho. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã e sempre estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor disse que não estaríamos sozinhos. Você crê nessa palavra? Então Pedro estava visitando, mas o Espírito já pairava, o Espírito já estava ali. Você vai entender isso ao longo do texto, em nome de Jesus. Então, semana passada, até falando aqui, nós trouxemos aquela mensagem onde os homens de Deus, cheios do Espírito Santo, eles pregavam no templo, mas pregavam de casa em casa também. E essa palavra aqui é uma palavra que vai além do templo. Eles estavam indo aqui numa casa, eles estavam indo aqui numa região chamada Lida. Diz o texto que esse homem paralítico estava numa cama. Isso aponta para que muito provavelmente ele estava numa casa, né?
não jogado na rua, mas estava num leito, numa cama, numa casa. Então, o evangelho, ele precisa ir além do templo. A missão é da igreja para fora. E às vezes nós esquecemos dessa parte que cabe a nós. O Espírito Santo está presente, mas a visita é minha, a visita é sua. Era Pedro que estava sendo enviado aqui para visitar os santos daquela região. Então tem virtude também na sua visita, na visita de um homem, de uma mulher, cheio do Espírito Santo de Deus. Muda o cenário de uma casa, muda o ambiente de uma família, leva a cura a um enfermo, promove restauração. Isso é o papel que cabe a mim e a você, uma visita temporal, porque nós passamos, mas o Espírito Santo não, ele permanece e ele faz a sua obra por completo. Então, veja como é interessante aqui, alguém já havia passado por aqui, diz o texto que ele vai a Lida visitar os santos, ou seja, já existiam ali crentes, cristãos, pessoas que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O que isso quer dizer? Que alguém foi antes. Alguém passou antes por ali. Lembra daquela passagem que diz que um planta, o outro rega? 1 Coríntios capítulo 3, não é isso? Mas quem é que dá o crescimento? É Deus, sabe por quê? Nós somos passageiros, um planta, o outro rega, mas aquele que é eterno, ele é que dá o crescimento, ele é quem dá o crescimento, e é o que nós estamos vendo aqui. Ele foi lá visitar os santos, ou seja, alguém já havia passado por lá, o evangelho já havia chegado ali. E se vocês voltarem um pouquinho, capítulo 8, verso 40, não podemos dizer que foi Filipe, mas o texto está tão pertinho que é uma possibilidade. Não sabemos se foi, mas o texto diz que Filipe, o diácono, né? O evangelista diz aqui, ó, mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e seguiu viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E para chegar lá passava por Lida. Então, muito provavelmente, o diácono, o servo, aquele que evangelizava, levava muito mais do que pão na mesa, levava a palavra de Deus. Você é um servo de Deus, mas não é meramente para fazer coisas naturais. Somos servos de Deus para levar muito mais. Filipe foi alguém chamado para servir a mesa, mas também levou a palavra de Deus por todas as cidades onde passava. Meu irmão, minha irmã, essa responsabilidade está sobre mim, está sobre você nessa manhã. A visita é minha, a visita é tua, mas o poder é de Deus, o crescimento quem dá é o Senhor, mas é você que precisa ir, que precisa abordar, que precisa entrar nos lares, porque Deus vai usar a sua vida. Você pode dizer amém? Precisamos fazer a nossa parte, por onde nós passarmos. Diz o texto que era por toda parte. Às vezes nós escolhemos lugares, regiões, não é isso? Queremos ser missionários no Canadá, ainda mais agora que é época de prova, né? De Copa, né? Ser missionário no Canadá, ser missionário nos Estados Unidos. Irmãos, a obra lá também é terrível, não pensa aqui. Mas nós não devemos escolher. A palavra diz que era em toda parte. Por onde for, por onde passar, seja no Canadá, seja no Congo, seja num país novo que eu conheci agora, né, Curaçao, nem sabia que existia esse país, mas olha só, por onde você for, você precisa, eu preciso fazer a nossa parte. Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu de você. Há um mapinha aqui, né, que nos ajuda. Lida ficava um pouquinho distante de Jerusalém, afastado de Jerusalém. Saron também, Jope, já era mais para o lado do mar Mediterrâneo, para a parte costeira. Então, muitas das vezes aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, mas estavam tão distantes do templo, tão distantes de Jerusalém, poderiam pensar, nós estamos esquecidos. E aí Deus vai e envia um missionário, envia um Pedro, envia um Tiago, um João, uma Maria José, envia um Cândido, envia um de nós para ir lá levar a mensagem e dizer, olha, eu não esqueci de vocês não, a minha promessa vai se cumprir, porque tinha promessa para essa região aqui, tinha promessa para essas vidas. Então Deus não esqueceu de você, meu irmão. Minha irmã, se você sente às vezes que o tempo está passando, 8 anos estavam passando para esse homem, mas Deus não havia esquecido, a promessa ainda estava de pé. Você pode dizer amém?
Quando você olha o verso 32, a mensagem ela é universal, é por toda a terra, era para visitar os santos que moravam em Lida. Mas quando você vai para o verso de número 33, você vê que Deus começa a especificar. Deus ele é tão tremendo que ele contempla toda a terra, mas a sua visão alcança o coração do homem individualmente. Ele está aqui nessa manhã, ele contempla toda a igreja de forma geral, mas saiba que nesse exato momento ele contempla também o teu coração, a tua necessidade. Veja que a mensagem começa de forma universal, mas agora no 33 ela está de forma específica, porque ele encontra ali um certo homem, e esse homem tem um nome, ele é chamado de Enéas. Diz também que o problema é especificado, não é que vai sair atirando para tudo quanto é lado, Senhor, cura A, B, C, não, a cura é específica, pois ele era paralítico, o seu problema tinha um tempo específico, 8 anos ele sofria com aquilo ali. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor está sobre todos, ele conhece todos, ele conhece o seu problema, ele visita a sua casa, a sua vida, o seu coração, ele sabe a tua e a minha necessidade. Para o Senhor não tem fila, não tem número de X-Reg, o Senhor atende conforme ele quer, porque ele é soberano, ele sabe, você não é um número, você é um nome escrito no livro da vida, escrito nas palmas das mãos de Deus, está a igreja, está o teu nome, está o meu nome. Para o Senhor nós não somos um número, nós temos um nome. Ele diz um certo homem, ele chama pelo nome, ele diz Enéas, ele chama nessa manhã. Talvez Deus está visitando, né? Trazendo aqui o contexto de Pedro, mas lembrando que ele está aqui, mas no sentido de ação, visitar no sentido de agir. Talvez nessa manhã Deus está visitando no sentido de agir aqui. Um homem, uma mulher, pode estar sendo agora nessa manhã visitado de forma poderosa pelo Espírito Santo de Deus, para curar, para sarar, para restaurar, para salvar, para livrar dos laços. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele vai especificamente a uma pessoa, a uma cidade com um problema de um determinado tempo, irmãos. A tua ficha, o teu relatório não está nas mãos dos homens, não. O meu relatório está nas mãos de Deus. É por isso que naquele dia nós prestaremos conta a Ele, porque o nosso relatório está na mão dEle. Eu e você precisamos ter um papel, uma ficha, um prontuário, né? Para alguém poder pegar e falar, deixa eu ler aqui a tua ficha. O Senhor não precisa, sabe por quê? Ele contempla a tua vida em todo o tempo. Está tudo registrado. Está tudo registrado, irmãos, e ele vem para te socorrer. Ele entra nessa casa, ele visita esse leito, ele visita esse homem chamado Enéas. E no verso de número 34, nós vemos aqui o que é o tema da mensagem nessa manhã. Nós estamos buscando há alguns meses por cura divina. Nós cantamos aqui, se a igreja orar, essa igreja treme. Mas a notícia é, Deus cura. Você orando, ou você não orando. Deus cura. Você exercendo fé, ou você não exercendo fé. Se Ele quiser curar aqui nessa manhã, meu irmão, você não vai ser um impedimento para Deus. Eu e você não vamos ser impedimentos para Deus curar aqui nessa manhã. A mensagem nessa manhã é: Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Não diz aqui que Pedro orou. Não diz aqui que esse homem exerceu uma fé sobrenatural. Apenas Pedro foi visitar aquela casa e disse essas palavras: Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Em outras passagens, houve uma oração antes da cura. Em outras passagens, houve uma fé sobrenatural daquele que foi curado. Em outras passagens, alguém levou o enfermo até o Senhor Jesus. Mas aqui, o Senhor está revelando que Ele cura como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, de forma que o homem não pode ser um impedimento para o agir sobrenatural de Deus. De forma que a tua cura, o teu milagre, não depende de você, mas depende de Jesus Cristo, porque Ele é quem cura você nessa manhã. Você pode dizer amém?
É Ele quem cura, irmãos. E Pedro foi um visitante só para dizer isso. Pedro não fez uma oração eloquente. Pedro, diferente de Estevão, não pregou todo o evangelho a partir de Abraão. Não, Pedro não passou 40 dias e 40 noites, não jejuou 40 dias e 40 noites. Pedro foi um visitante que entrou numa casa, viu o enfermo e falou simplesmente: Jesus Cristo cura você. É difícil para você e para mim fazer isso. Irmãos, nós temos que tomar posse da palavra de Deus, não é difícil para nós. Vamos entender aqui o que é essa cura. Essa cura aponta para uma doença progressiva. Essa paralisia, pelos que os estudiosos dizem, era uma doença progressiva, porque ele jazia há 8 anos. Dá a entender que ele não nasceu assim, adquiriu aquilo e foi tomando a sua vida, paralisando ao ponto de colocá-lo num leito, e do leito para a cova, para a sepultura. Era o que essa doença estava apontando, uma doença crônica, uma doença progressiva, uma doença incurável, uma doença que já acometia aquele homem por 8 anos, irmãos. Era essa enfermidade que acometia aquele homem, até que, irmãos, era uma doença incurável, era uma doença crônica, era uma doença progressiva, já tinha 8 anos, não tinha cura, não tinha esperança, até que esse homem ouviu o quê? Jesus Cristo cura você. O parecer médico, se é que existia naquela época, ele foi rasgado, a sentença foi rasgada. Você está entendendo o que aconteceu? Um milagre verdadeiramente se manifestou ali. Ah, meu irmão, quando Jesus Cristo cura, não há quem possa impedir, seja qual for o problema, seja qual for a chaga, a enfermidade, Jesus Cristo tem poder para curar. E esse Senhor está aqui nessa manhã, Jesus está aqui nessa manhã, e continua curando, libertando, salvando, e Ele está dizendo para mim e para você: levanta, levanta, arruma a tua cama, levanta, tome uma atitude, levanta, creia, acredite, levante, arruma a tua cama. O Senhor está fazendo uma grande obra entre nós, irmãos, uma grande obra entre nós. Ele é quem dá o crescimento. A glória não foi de Pedro. Hoje em dia a glória é dos homens. Eu vou ali porque Chicão está curando, eu vou ali porque Viviane está curando, eu vou ali porque Lúcio está curando. Hoje a glória é dos homens, são os homens que ficam na mídia, são os homens que estão nos letreiros, mas Pedro leva uma mensagem aqui e o seu nome não está no letreiro está: Jesus Cristo cura você. Porque Pedro reconhecia que por ele mesmo, nele mesmo, não habitava nenhum poder, humanamente falando, mas todo o poder vem do alto, era a presença do Espírito Santo, era o nome de Jesus, era o sangue de Cristo. Não busque nos homens aquilo que só Deus tem para te dar. Ele vai usar homens, tem usado até o dia de hoje. Usou para alcançar a minha vida, usou para alcançar a tua vida, mas a glória é de quem? A glória é de Deus. A glória é de Deus, irmãos. E esse homem se levanta. No verso 34, fechando, diz que quando ele ouve essa palavra, e Pedro diz: levante-se e arrume a sua cama, diz o texto que imediatamente. Você consegue perceber aqui a diferença da doença para o poder de Deus aqui nesse texto? A doença era progressiva, ela foi piorando. A cura não foi progressiva, a cura foi imediata. Porque Deus queria revelar o seu poder. Ele não ia curar com doses homeopáticas, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 7 dias na semana. O Senhor não ia curar dessa forma. Ele mostra que a cura era divina. É isso que a igreja está orando, é isso que nós estamos buscando. Irmãos, tem sido difícil manter o relógio, não tem sido? Mas aguenta firme, continua orando, irmãos, porque é esse tipo de cura que nós cremos que Deus continua a fazer, imediata, instantânea, na hora da pessoa se levantar do leito e dar glória a Deus, como aquele outro que entrou pelo templo louvando a Deus. Então a cura foi imediata.
imediatamente a cura alcançou aquele homem. E no verso de número 35, já estamos avançando, nós vamos ver aqui algo que às vezes fica escondido no texto, para mim e para você, né? Está revelado, mas às vezes para nós. Se você observar e estiver com a sua Bíblia aberta, nós temos 2 milagres aqui. Esse que nós estamos falando fala da cura, da enfermidade, de um paralítico, de uma doença progressiva, de uma doença que poderia ser fatal, de uma doença crônica, uma doença que já estava há 8 anos acometendo aquele homem, que não tinha cura. E logo em seguida, no verso 36, nós vamos ver um outro milagre operado aqui, que é a ressurreição, irmãos. Olha isso, alguém que já perdeu a vida, voltar à vida. O morto ressuscitar. Qual é o maior milagre? A cura de uma enfermidade, de uma chaga tão terrível que deixava já aquele homem há 8 anos na cama? Ou a ressurreição de um morto, como é o caso aqui de Dorcas, né? Onde Pedro, no verso 40, aí ele fala, mandou que todos saíssem, ajoelhou-se. Olha a diferença, aqui já tem oração. Ajoelhou-se e orou. Irmãos, Deus opera e cura como Ele quer. O homem não é um impedimento para Deus curar. As condições não são impedimentos para Deus curar. Aqui tem oração. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, fica bem claro, estava morta mesmo. Voltando-se para o corpo, para aquele que volta ao pó, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, irmãos. Qual é o maior milagre? A ressurreição ou a cura? O verso 35 responde para nós. Todos os habitantes, olha como isso é tremendo. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se... E agora, qual é o maior milagre? Um foi curado. Um ressuscitou. Quem foi curado vai voltar a morrer. Quem ressuscitou vai voltar a morrer. Mas aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ainda que morra, viverá, irmãos. O texto diz que todos se converteram. O maior milagre aqui é a conversão, é a salvação, é arrancar almas, como foi orado aqui, que estavam indo para o inferno e agora estão indo para o céu, para a glória de Deus. Esse é o maior milagre, irmãos. O maior milagre é ter o teu nome escrito no livro da vida. E veja esses cenários aqui, eles prepararam o ambiente para um milagre ainda maior. Dizem alguns que o texto não é literalmente todos, né? A forma de colocar aqui não quer dizer que todos, né? Mas que foi muita gente que se converteu. Muita gente foi alcançada pelo poder do Espírito Santo, pelo milagre operado. Muitas das vezes aquilo que acomete a nossa vida não é para o nosso fim, mas é para alcançar outros na nossa casa. É para alcançar outros nessa sociedade. E foi o que aconteceu aqui, irmãos. O texto vai dizer que todos, irmãos, o texto é tremendo, todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram. Sabe o que isso quer dizer? Preste atenção, já vamos encerrar. A cura que aconteceu aqui, que está acontecendo aqui nessa região, mais uma vez, não é fruto da visita de Pedro. Não é fruto da visita de Pedro. Não é fruto diretamente nem do avanço da igreja. Que isso, irmão? Preste atenção. Vou voltar com você um pouquinho. Isaías, capítulo de número 65, verso 10, diz assim, olha como diz. Vou começar do 9. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, os meus servos habitarão nela. Saron servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso
para o gado, para o meu povo que me buscar. Já havia uma promessa de Deus sobre aquela região. Não era sobre Jope, onde Dorcas estava, não era sobre Lida, era pela região de Saron, ou Saramona, alguns textos falam. Já havia uma promessa de Deus, dar descanso ao seu povo ali, fazer daquele lugar um lugar de aprisco de ovelhas. Você entende isso? Um lugar onde todos seriam rebanho do Senhor. E aqui está se cumprindo literalmente aquilo que havia sido profetizado lá. O que isso quer dizer? Que o que está acontecendo aqui não é fruto da imaginação do homem, não é fruto da visita de Pedro. Pedro foi um instrumento, a igreja é um instrumento de Deus, mas o que está acontecendo aqui é fruto da promessa de Deus. O Senhor não quer salvar Ele não quer salvar Enéas somente, Ele quer entrar na casa e salvar toda a casa. O Senhor não quer somente salvar Dorcas, ressuscitar Dorcas em Jope, não, Ele quer alcançar toda a região. Saron significa região, terreno, plano, planície. Saron significa terra. O Senhor não quer salvar só Carlos, não quer salvar só Miriam. O Senhor quer salvar a terra toda, a todos Ele quer salvar. A bênção dEle é para alcançar a todos, e o Senhor está cumprindo isso aqui, através da vida de Pedro, através do milagre de Enéas, através da ressurreição de Dorcas. Mas o projeto de Deus já estava de pé, muito antes da visita de Pedro. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa manhã, eu te convido a ficar de pé, porque a mesma mensagem que Pedro pregou, a mesma frase que ele falou, nós estamos aqui nessa manhã diante desse texto, onde diz: Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Ele curou aqui da enfermidade física, Ele curou da morte, mas Ele também curou do pecado, convertendo multidões aqui nessa região, cumprindo a sua palavra. O que isso quer dizer? Que não há impedimento para Deus. Seja qual for a tua condição nessa manhã, meu irmão, eu estou com pouca fé, eu estou triste, eu estou abatido, eu já não acredito mais, enfim, não há impedimento para o agir de Deus. A única coisa que eu vou falar aqui é a mesma coisa que está no texto: Jesus Cristo cura você. Enquanto estarei orando, coloque a mão no seu coração, e se há algo que necessita de uma cura, de um milagre, algo progressivo, algo crônico, irmãos, nós não estamos brincando de orar, nós não estamos brincando de relógio de oração, nós cremos no poder de Deus para operar sinais, maravilhas e prodígios, e pode acontecer aqui nessa manhã, imediatamente alguém se levantar, ser curado pelo poder de Deus e para a glória do nome do Senhor. Então, com a mão no seu coração: Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Senhor, eu estou orando, mas Pedro não precisou nem orar, Senhor. Ele não precisou nem orar. Ele só disse: Jesus Cristo cura você. Senhor, eu quero repetir essas palavras: Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Senhor, que venha a cura do alto nessa manhã. A glória não foi de Pedro, a glória é de Deus, a glória é de Cristo. Senhor, Tu não queres curar só um, o Senhor quer entrar na casa. Senhor, entra nos lares aqui, pessoas que estão pedindo por cura, Senhor, serão canais de bênção, assim como Enéas foi um canal de bênção para atrair o milagre para dentro da sua casa, assim como Dorcas, Senhor, que estava morta, mas foi um canal de bênçãos para atrair a presença do Senhor, um milagre para toda a região de Saron. Deus, que haja cura em Jope, que haja cura em Lida, que haja cura em Saron, que haja cura em cada casa aqui nessa manhã. Deus, Tu és o mesmo, Tu não mudaste. Jesus Cristo cura você. Que essa frase ecoe na nossa mente todo dia: Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você nessa manhã. E você que crê que foi curado, meu irmão, se você já sente aí,
se você já sente alguma coisa se mexendo, se movendo, se uma dor já foi embora, se o mal-estar já foi embora, se você já crê no milagre, se você já vê pelos olhos da fé o milagre, meu irmão, começa a adorar a Deus, começa a glorificar ao Senhor, aplaude a Ele também, para glorificar aquele que vive, reina para todo sempre. Jesus Cristo é aquele que cura, só Ele pode curar, e Ele está aqui nessa manhã. Aleluia, 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 oh aleluia. A igreja pode se assentar. Se alguém aqui nessa manhã foi curado também da sua incredulidade e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante a tua mão que eu quero orar por você. Alguém aceitando a Jesus como Senhor e Salvador aqui? Alguém voltando para os caminhos do Senhor? Somos de casa? Então cumpre-se a palavra. Pedro visitou os santos. O agir de Deus está nos visitando aqui nessa manhã. Aleluia. Você que trouxe a sua contribuição, os irmãos escalados aí, por favor,